pais, alunos, alunas, toda a direção escolar, secretaria, apoio, professores e você. Você mesmo que está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, abraçado e acolhido. E antes de mais nada, permita-me apresentar-me. Eu sou historiador e professor de História Universal, Geral e do Brasil, João Barbalho. Muito obrigado pela sua presença. E hoje eu vim falar sobre o 29 de março. Mas o que é 29 de março? O que tem a ver? Que importância tem para a América e também para o Brasil? Portanto, hoje, 29 de março, é o aniversário da primeira capital do Brasil, que hoje nós conhecemos como Salvador da Bahia, que politicamente o nome correto é São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Mas vamos dar início aí à epopeia da nossa cidade. Portanto, antes de ela existir como nós conhecemos, antes era um aldeamento indígena, povoada pelos índios tupi-guaranis e povoadas também pelos índios tupinambás. Essas duas etnias, claro que tinham outras, mas que passam despercebidas. E aqui nós já sabemos que era a capitania de Pereira Coutinho, que não deu certo, que naufragou. Então, o rei começou a pensar o que fazer com o Brasil se o processo de capitanias hereditárias não deu certo. Isso estamos falando do século XVI. Portanto, os conselheiros do rei, os ministros, tiveram a ideia de convencer o rei, Dom João III, rei de Portugal, filho do rei falecido Dom Emanuel Venturoso, que foi o rei do descobrimento do Brasil, a iniciar o processo de colonização, implantando aqui o sistema de governo geral, ou seja, o governador geral ele representaria a sua majestade, o rei, e faria o papel de administrar com todas as ferramentas cabíveis e possíveis e destinadas sob autorização do rei a este personagem. E assim foi pensado, decidido e estruturado a primeira capital do Brasil em 1548. Em 1549 é escolhido o governador-geral, que é Tomé de Souza. Ele é enviado para o Novo Mundo, que é América, e ele aporta em Carimoré. Mas o que é Carimoré? Carimoré, como eu já disse, era a cidade indígena, que quando eles aportaram aqui já não era tão indígena assim, porque já viviam alguns portugueses e outras pessoas de alguma nacionalidade e que já tinham uma certa relação com indígenas. Inclusive já estava vivendo aqui Diogo Álvares, o conhecido como Caramuru, que era o esposo da Índia Paraguaçu, que recebeu o nome de Catarina Paraguaçu após o batismo, e também que tinha uma certa relação com os índios tupinambás e Paraguaçu. A Índia era filha do cacique Taparica, o chefe de Carimuri. Mas vamos seguindo mais adiante. Então, seguindo aí a nossa epopeia. Tomé de Souza, quando chega aqui em 1549, lembrando que é século XVI, Tomé de Souza ele chega na praia do Porto da Barra, exatamente onde ocorre o carnaval. Ele desembarca ali, depois ele vai seguir para o Rio Vermelho, para a Vila do Pereira, aonde ele vai ser recebido por Diogo Álvares, que recebeu o nome indígena de Caramuru, e vai começar a trocar confabulações. Mas o que é isso? Vai se conhecer, se conversar, explicar, entender e ampliar os horizontes, a visão sobre essa localidade. Logo vai ser apresentado Tomé de Souza, pede um tempo para criar uma relação, conseguir convencer e colocar a subordinação dos indígenas ao governador-geral. E aí, portanto, depois de um certo período, se começa o processo de construção da nossa cidade. Então, vai ser visitado o litoral por Tomé de Souza, junto com Diogo Álvares e alguns indígenas. Vai ser escolhido determinada localidade para a construção da nossa cidade. Lembrando que ele desembarca no Porto da Barra, depois ele vai para o Rio Vermelho, onde ocorre a festa de Iemanjá hoje, e depois ele vai seguir para o comércio, aonde tem o segundo distrito naval, aonde tem o elevador Lacerda, aonde tem o mercado modelo, que é muito conhecido, onde tem a Marinha da Penha. Aquela localidade ali não existia. A Igreja da Conceição da Praia, nada daquilo ali existia. Era apenas oceano e acima um grande morro, um penhasco. E é ali que foi o local estratégico, pensado, analisado, escolhido
e certo para a construção da cidade do São Salvador. Portanto, a nossa primeira cidade, ela passa a ser construída de madeira. Primeiramente, a nossa cidade começou como forte, depois de forte ela foi evoluindo, se desenvolvendo, abrindo mata, abrindo caminhos, se expandindo e começando a se iniciar o processo aí de uma verdadeira cidade. Tomé de Souza passou 4 anos e depois os sucessores de Tomé de Souza, eles foram dando continuidade ao processo de construção da cidade, que a princípio era de madeira, mas depois ela foi sendo passo a passo convertida em alvenaria, que é aí as estruturas de pedra. Portanto, temos aí a Santa Casa de Misericórdia, que é datado da época de Tomé de Souza, que foi ele que construiu para atender os necessitados, os construtores, as pessoas doentes que faziam parte do processo de construção da cidade de Salvador. Depois foi construído o Palácio do Governador Geral, que era onde tem a Câmara Municipal hoje. Então, o Palácio do Governador funcionava também como a Câmara Municipal e funcionava também como o Palácio do Governador e também funcionava como prisão e outras sedes também administrativas do Poder Judiciário. Então, acontecia todo o processo administrativo dentro desse prédio. E esse prédio hoje está localizado na Praça da Sé, como ela é chamada, Praça Tomé de Souza, onde tem aí a Câmara Municipal. Só que a Câmara Municipal que nós temos hoje é uma terceira versão. A versão original foi destruída, e depois foi construída uma versão de acordo com a Câmara dos Lordes da Inglaterra, foi destruída e construída uma versão muito próxima, muito parecida com a da primeira, erigida aí por Tomé de Souza. Quando o imperador Dom Pedro II visita a Bahia no século XIX, o imperador Dom Pedro II manda construir um palácio para o presidente de província, que hoje nós chamamos de governador. Então, o imperador vai inaugurar o palácio, vai passar algumas noites quando ele visitou a Bahia, e, portanto, vai ser agora utilizado como administração do governo. E a Câmara Municipal agora fica sendo somente a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, e não vai ser mais a prisão, certo? Mas voltando ao assunto, então Tomé de Souza foi nosso primeiro governador, a função dele era administrar o Brasil colônia. Agora, por que a Carimoré, hoje que nós chamamos de São Salvador, foi escolhida para ser a primeira capital do Brasil? Exatamente porque as águas da Baía de Todos os Santos têm correntes marítimas que vai ligar a continentes europeus. Por conta disso, essa importância descoberta pelos navegadores portugueses, os grandes cientistas daquele período, os grandes navegantes, ele vai informar ao rei e vai dizer que essa localidade ela é específica, ela é importante e daria muita rentabilidade para o governo português. Portanto, assim foi escolhido a Baía de Todos os Santos para ser local e sede da construção do Brasil que nós temos hoje. Portanto, é exatamente isso, né? Século XVI, meado do século XVI, 1549, é que se inicia aí o processo de construção da nossa cidade, elevação do primeiro forte, depois vai passando por ampliações, a cidade vai tomando proporções, ela vai se alargando, se estruturando, os futuros governadores gerais vão trazer aí as tecnologias transformando a cidade de pedra. E vamos ver a cidade nascendo, crescendo, se desenvolvendo, evoluindo e mudando de acordo com o tempo e de acordo com cada governador geral. Então, por quase 350 anos, Salvador foi a capital do Brasil. E ela vai mudar na Reforma Pombalina, na Reforma de Marquês de Pombal, e a cidade, quanto capital, vai ser transferida para o Rio de Janeiro e Salvador vai ficar esquecida. Pensa-se que Salvador continuou e ficou esquecida. Não. Salvador continuou ocupando os lugares mais poderosos, mais de destaque na cultura, na política, na justiça e na administração. Então, vários governadores gerais que passaram pelo Brasil vieram também daqui de Salvador. Então, Salvador ela tem uma aliança muito grande, uma importância
para a sociedade brasileira no modo geral. É impossível falar de Brasil e não falar de Salvador, porque o nosso país nasce aqui na Bahia, em Porto Seguro, vai se estruturar, se estabelecer, se formar hegemonicamente, politicamente, juridicamente, socialmente, economicamente dentro de Salvador. Então, falar de Brasil, primeiramente tem que falar de Salvador. E hoje, Salvador, em pleno século XXI, período republicano, Salvador é esquecida, desmerecida, abandonada, desvalorizada, mas se esquece que o Brasil que nós temos hoje nasceu aqui, começou tudo aqui, com os primeiros povos que estavam aqui e que ao longo do tempo foram chegando, escolhendo para morar e ampliando, estruturando e formando, né, uma cidade que mais tarde viria a ser a grande metrópole. Portanto, quando teve a transferência da família real, eles primeiramente vieram para Salvador, ficaram um tempo aqui, depois eles migraram para o Rio de Janeiro e, mesmo assim, Salvador nunca deixou de ter atenção, nunca deixou de ocupar os melhores lugares no poder no Rio de Janeiro. E também na época tanto do Brasil Império, primeiro e segundo reinado, no reinado de Dom Pedro I, no reinado de Dom Pedro II, a Bahia continuou tendo grande destaque, grande poder, grande sucesso e inclusive a maior parte dos primeiros ministros do Império do Brasil eram daqui da Bahia de Salvador. Então, Salvador foi a provedora de tudo que mantinha o Brasil durante o período colonial, durante o período do Brasil Reino, durante o período do Brasil Império. Então, Salvador ela tem uma grande importância histórica, mas é preciso que haja um apagamento, é preciso que haja uma desestrutura, é por isso que haja um apagamento histórico para que se valorize o progresso, o novo, hoje, o presente para o futuro. E acredita-se que o passado não serve para mais nada. Aquele que não conhece o passado comete os mesmos erros no futuro. Então, estudar, conhecer, entender e saber a história de Salvador é entender que ela é o próprio Brasil dentro do Brasil. E que se não fosse Salvador, possivelmente não existiria um Brasil. Parabéns a você, soteropolitano ou salvadorense. Parabéns para você, nascido ou que escolheu para viver aqui, seja brasileiro, seja estrangeiro. Sinta-se abraçado, acolhido. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua importância e a partir de hoje passe a enxergar a cidade com outros olhos. Lembrando que Salvador é você, sou eu, somos todos nós. Não existe cidade sem pessoas. Então Salvador tem uma história, tem uma importância social, local, estrutural, certo? Econômica, religiosa, nacional e internacional. Então Salvador ela é muito conhecida, cobiçada, desejada e amada. E lembrando que a nossa cidade é conhecida muito antes do século XVIII, XIX, do século XVII, desde aí do século XVI, que o continente europeu, o velho continente, já conhecia aí a formação da nossa cidade, a importância e o valor que ela tinha, a grandeza que ela tinha. Não foi à toa que nós tivemos aqui as invasões holandesas. Então, mais uma vez, muito obrigado, parabéns a você, parabéns ao prefeito Bruno Reis, que hoje representa o governador-geral Tomé de Souza, parabéns aos vereadores atuais da Câmara Municipal do São Salvador, da Bahia de Todos os Santos, que representa os primeiros vereadores, os primeiros homens bons que ajudaram Tomé de Souza a governar essa cidade, esta nação. Então, parabéns, felicidades e que venha muitos e muitos anos para a nossa cidade e até mais. E viva Tomé de Souza, claro, né? E viva São Salvador da Bahia de Todos os Santos.